Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam sempre em vossos corações. Hoje é dia 24 de março de 2021, quarta-feira, da quinta semana da Quaresma. No mundo tão marcado pelo individualismo egocêntrico, mundo marcado pelas discórdias, pela hipocrisia e pela presente inversão de valores que alimentam as perniciosas fake news, as chamadas lacrações que nos ceifam a capacidade de raciocinar e, mais ainda, a capacidade de nós pararmos para ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, aproveitando esse tempo da Quaresma, é necessário nós pararmos para fazer uma faxina literal em nossos corações, para refazermos o contato com a sua verdade, a verdade de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, a Quaresma nos é um tempo propício para a nossa volta à verdade e para que sejamos sempre conduzidos por ela no nosso nem sempre fácil dia a dia, onde é cada vez mais difícil mantermos uma vida em concordância e coerência com a nossa fé. A política do mundo de hoje, do pensamento do mundo de hoje, relativiza todos os nossos valores da nossa fé. Eles os trocam por valores que só têm importância quando o eu sou beneficiado, quando o eu saio ganhando, não me importando com o prejuízo dos outros. No enfrentamento da maldita pandemia que enfrentamos já há mais de um ano, vemos quanto amor e desprendimento dos profissionais da saúde, todos devidamente recomendados a Deus em nossas orações diárias. Mas vemos também, quanto ego inflamado daqueles a quem caberia a decisão das tarefas de gerenciamento do enfrentamento da Covid-19. Meus irmãos, aí a coisa complica um pouco mais, pois passamos a desconfiar de qualquer informação e sempre nós tendemos a ver nelas um cunho político e principalmente busca de lucros monetários para o bolso de alguns, em prejuízo da saúde da população. Neste quadro, neste ambiente, é complicado até nós afirmarmos que somos cristãos, sem sofrer contestação de alguém ou de grupo de pessoas. Nosso salmo responsorial da liturgia de hoje é o Salmo 3. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Ouçamos o Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filho de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus.
Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, para São João, o ato de pecar é tornar-se escravo. É ter como pai o pai da mentira. Assim ele deixa claro que os judeus são pecadores pelo fato de não aceitarem a Jesus Cristo, a verdade, sendo, portanto, escravos desse pecado. Eles não podem ser filhos de Abraão, não são filhos da liberdade. Só Jesus é aquele que, conhecendo o Pai, é o que se apresenta como o verdadeiro Filho de Deus. E é por isso que somente Ele, o Salvador do mundo, pode dar-nos a verdadeira liberdade. A mentira escraviza, meus irmãos, e nos torna sempre mais dependente dela, a ponto de criarmos sempre uma nova mentira para sustentar a anterior. Vivemos sempre nesse mundo de lama mentiroso que permeia o nosso viver, na nossa luta diária. Prestemos atenção nisso. Uma vida marcada por mentiras pode nos levar a um colapso total de nossa identidade humana divina. A Quaresma põe-nos ainda mais em evidência a necessidade que todos nós temos de ouvir em todos os instantes e situações a nossa consciência, que nos redireciona sempre para os caminhos de Deus. Jesus fala-nos hoje, apesar dos pesares, sobre a necessidade de se viver a vida sempre regrada pela verdade, pautada na verdade. Quando nos deixamos levar, seduzidos pelos contravalores, onde se destaca às vezes de maneira deslavada a mentira, contravalores que alimentam e conduzem e pervertem o mundo, os filhos do pai da mentira encontrarão sempre condições para aprender, vamos dizer assim, para aprender a justificar a necessidade de suplantar a verdade. Nesse carrossel da vida, mentem os políticos, mentem os formadores de opinião, mentem os empresários. Olha isso, mentem até mesmo alguns pastores e religiosos, porque todos eles buscam defender não a verdade que é Jesus, caminho, verdade e vida, mas se esforçam e se esgoelam em defender a sua verdade. Podemos fazer um questionamento aqui, meus irmãos. Nesta reta final da caminhada quaresmal, ante esta triste e desastrosa realidade social que enfrentamos hoje, será que encontramos ânimo e condições para nos afirmarmos diante da verdade estabelecida por Jesus em seu Evangelho? Na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Daniel, capítulo 3, ele nos conta como o Senhor envia um anjo para salvar os seus servos. Os justos são aqueles que, em meio ao fogo das provações e perseguições, mantêm a fidelidade e a confiança em Deus. São fiéis ao seu Deus libertador. Os 3 jovens, meus irmãos, são a imagem dos fiéis que perseveram no louvor apesar das dificuldades enfrentadas. Acreditemos sim, meus irmãos, que o gesto de Sidraque, Misaque e Abednego ainda são referenciais para nossas vidas pautadas pela fé hoje. Persistir sempre, buscar sempre caminhar na vontade. Meus irmãos, aqueles jovens foram extremamente corajosos. Preferiram viver livremente a verdade, não se curvando frente à idolatria de qualquer natureza, e nem a tantos outros malefícios que rondavam as suas vidas.
com o exemplo dos 3 jovens e com o testemunho da verdade que nos vem da boca do próprio Senhor Jesus, ao completarmos mais esse tempo quaresmal, nós rogamos que todos sejam impelidos a testemunhar a verdade. Todos nós alicerçados na prática do exercício da fraternidade, fonte de amor e misericórdia, principalmente para os mais necessitados. Para quê? Para que nós alcancemos juntos a justiça que a Páscoa Redentora do Cristo Libertador nos fará encontrar. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.